Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 14. Provações e vitórias. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios capítulo 11, versos de 24 a 28. Por mais de 3 anos, Éfeso foi o centro do trabalho de Paulo. Uma florescente igreja foi ali estabelecida, e desta cidade o evangelho se espalhou através da província da Ásia, tanto entre judeus como entre gentios. O apóstolo havia por algum tempo planejado outra viagem missionária. Desejava visitar outra vez as igrejas da Macedônia e Acaia e depois passar algum tempo em Corinto, ir a Jerusalém e então esperava poder ir a Roma e pregar o evangelho ali. Em harmonia com este plano, enviou adiante Timóteo e Erasto para a Macedônia. Mas sentindo que a causa em Éfeso ainda requeria sua presença, decidiu permanecer ali até depois do Pentecostes. Logo, entretanto, ocorreu um acontecimento que apressou sua partida. O mês de maio era especialmente dedicado à adoração de Diana, a deusa dos Efésios. A honra universal conferida a essa divindade e a magnificência do templo e sua adoração atraíam um grande número de pessoas de todas as partes. Durante o mês inteiro, as festividades eram conduzidas com a maior pompa e esplendor. Os deuses eram representados por pessoas escolhidas para esta finalidade, e estas se tornavam objetos de adoração e eram honradas com sacrifícios e libações. Concursos musicais, proezas de atletas e os ferozes combates de homens e animais atraíam multidões de admiradores para os vastos teatros. Os oficiais escolhidos para dirigir esta grandiosa festividade eram homens da mais alta distinção nas principais cidades da Ásia. Eram também pessoas de vasta riqueza, pois em retribuição à honra de sua posição, esperava-se que eles custeassem todas as despesas dos festejos. A cidade inteira era um cenário de brilhante espetáculo e hilariante folia. Os imponentes procissões moviam-se rumo ao suntuoso templo. O ar ressoava com sons de regozijo. O povo se entregava aos festejos, à embriaguez e à mais vil libertinagem. Esta ocasião de gala era um tempo probante para os que haviam recentemente aceitado a fé. O grupo de crentes que se reunia na escola de Tirano estava em evidente desarmonia com todo o cenário da festa. Zombarias e insultos eram-lhes livremente atirados. Os trabalhos de Paulo em Éfeso haviam dado no culto pagão um duro golpe. Houve uma sensível queda na assistência à festividade nacional e no entusiasmo dos adoradores. A influência de seus ensinos estendeu-se muito além dos próprios conversos à fé. Muitos dos que tinham aceitado abertamente as novas doutrinas tornaram-se estabelecidos o suficiente para perder toda a confiança nos deuses pagãos. A presença de Paulo na cidade chamava atenção especial para este fato, e maldições graves e em alta voz eram proferidas contra ele. Existia ainda outra causa de descontentamento. Por muito tempo tinha sido costume entre as nações pagãs fazer uso de pequenas imagens ou nichos para representar seus favoritos objetos de culto. Estátuas portáteis eram modeladas segundo a grande imagem de Diana e circulavam amplamente nos países ao longo das praias do Mediterrâneo. Miniaturas do templo que abrigava o ídolo eram também avidamente procuradas.
Esses objetos eram considerados como objetos de culto e eram levados à frente de procissões e em viagens e expedições militares. Um comércio extenso e lucrativo tinha se desenvolvido em Éfeso, da manufatura e venda desses relicários e imagens. Os que estavam empenhados nessa indústria sentiram que seus lucros estavam diminuindo. Todos se uniram em atribuir a indesejável mudança à obra de Paulo. Demétrio, fabricante de nichos de prata, convocou uma reunião de artífices e tentou despertar neles indignação contra Paulo. Mostrou que o comércio deles estava em perigo e salientou o grande prejuízo que eles sofreriam se fosse permitido ao apóstolo desviar o povo de seu antigo culto. Apelou então para a superstição dominante, dizendo: estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Atos capítulo 19, versos 26 e 27. A notícia do discurso de Demétrio circulou rapidamente e atuou como fogo em restolho. Despertaram-se as paixões do povo. O alvoroço foi terrível, toda a cidade parecia em comoção. Logo se reuniu uma imensa multidão, e um grande número de pessoas correu rumo à oficina de Áquila, no quarteirão judaico, com o objetivo de capturar Paulo. Em sua fúria insana, eles estavam prontos a rasgá-lo em pedaços. Mas o apóstolo não deveria ser encontrado. Seus irmãos, recebendo um aviso do perigo, tinham-no levado às pressas para fora daquele local. Anjos de Deus foram enviados para guardar o fiel apóstolo. Ainda não havia chegado a sua hora de sofrer a morte de mártir. Não conseguindo encontrar o alvo de sua ira, a turba agarrou 2 de seus companheiros, Gaio e Aristarco, e com eles correram ao teatro. O local do esconderijo de Paulo não era muito distante, e ele logo soube do perigo de seus amados irmãos. Sua coragem estava à altura da ocasião. Estava pronto a correr para a frente da batalha por seu mestre. Esquecendo sua própria segurança, quis ir imediatamente ao teatro para falar aos amotinados. Mas seus amigos recusaram permitir-lhe que assim se sacrificasse. Gaio e Aristarco não eram a presa que o povo buscava. Nenhum dano sério os ameaçava. Mas se a face do apóstolo, pálida e desfigurada pelos cuidados, fosse vista, despertaria desde logo as piores paixões da turba, e não haveria a menor possibilidade humana de sua vida ser salva. Paulo estava ansioso por defender a verdade diante da multidão, mas foi finalmente dissuadido por uma mensagem de advertência vinda do teatro. Vários dos mais honrados e influentes dentre os magistrados enviaram-lhe uma ardente solicitação para que não se aventurasse a uma situação de tão grande perigo. Essa prova da consideração em que Paulo era tido pelos principais homens da Ásia não era nenhuma homenagem insignificante à excelente integridade de seu caráter. O tumulto do teatro crescia continuamente. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Pelo fato de Paulo e alguns de seus companheiros serem de ascendência judaica, os judeus sentiram que aquele ódio era lançado sobre eles e que sua própria segurança poderia estar em perigo. Desejando mostrar que não simpatizavam com os cristãos, impeliram a um do seu próprio número para expor o assunto diante do povo. O orador escolhido foi Alexandre, um artífice que trabalhava em cobre, a quem Paulo mais tarde se referiu como lhe tendo feito muito mal. Alexandre era um homem de considerável habilidade e usou todas as suas energias no sentido de dirigir a ira do povo exclusivamente contra Paulo e seus companheiros. Mas a turba não estava nada disposta a fazer qualquer distinção. Vendo que Alexandre era judeu, empurrou-o para o lado, e crescendo o tumulto continuamente, todos a uma voz gritaram:
Grande é a Diana dos Efésios. Este clamor continuou por 2 horas. Afinal, de pura exaustão, cessaram, e houve momentâneo silêncio. Então o escrivão da cidade chamou a atenção da turba, e em função do seu ofício conseguiu que o ouvissem. Por sua prudência e bom senso, logo conseguiu acalmar o excitamento. Enfrentou o povo em seu próprio terreno, mostrando-lhe que não havia causa para aquele tumulto. Chamou-os à razão para concluir que os estrangeiros que estavam entre eles não podiam mudar a opinião do mundo inteiro com respeito à sua deusa dominante. Disse ele: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Levou-os a considerar o fato de que Paulo e seus companheiros não tinham profanado o templo de Diana, nem ultrajado os sentimentos de ninguém ou insultado a deusa. Então contornou habilmente o problema e reprovou o procedimento de Demétrio. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Ele terminou advertindo-os de que tal alvoroço, suscitado sem nenhuma causa real, poderia sujeitar a cidade de Éfeso à censura dos romanos, causando assim a restrição de sua presente liberdade, sugerindo que tal cena não se repetisse. Tendo por esse meio tranquilizado completamente os elementos em distúrbio, o escrivão despediu o ajuntamento. As palavras de Demétrio revelam a verdadeira causa do tumulto de Éfeso e também a causa da maior parte da perseguição que seguia os apóstolos em seu trabalho de promulgar a verdade. Nossa profissão está em perigo. Para Demétrio e seus companheiros, a lucrativa profissão de fabricação de imagens era posta em perigo pelo ensino e propagação do Evangelho. A renda dos artífices e sacerdotes pagãos corria risco, e por este motivo eles levantaram a mais acérrima oposição ao apóstolo e recusaram receber ou investigar a nova religião que os teria feito sábios para a salvação. As atividades de Paulo em Éfeso estavam finalmente concluídas. Ele sentiu que o excitamento que prevalecia era desfavorável à pregação do Evangelho. Seu coração estava cheio de gratidão a Deus por ter sido a sua vida preservada e porque o cristianismo não fora desonrado pelo tumulto de Éfeso. A atitude do escrivão e de outros que exerciam funções honrosas na cidade tinha apresentado Paulo perante o povo como inocente de qualquer ato ilegal. Este foi outro triunfo do cristianismo sobre o erro e a superstição. Deus havia despertado um grande magistrado para defender seu apóstolo e fazer calar a turba. Paulo separou-se de seus filhos na fé com uma afetuosa despedida. Partiu para a Macedônia, planejando em sua viagem visitar Troade. Era acompanhado por Tíquico e Trófimo, ambos efésios que continuaram sendo seus fiéis companheiros e colaboradores até o final de sua vida. O ministério de Paulo em Éfeso tinha sido uma época de incessante labor, de muitas provações e profunda angústia. O apóstolo tinha ensinado o povo em público e de casa em casa, instruindo-o e advertindo-o com muitas lágrimas. Enfrentara a contínua oposição da parte dos incrédulos judeus, os quais não perdiam nenhuma oportunidade de acirrar contra ele os sentimentos populares. Repetidamente foi atacado pela turba e submetido a insultos e ofensas. Por todos os meios que podiam empregar, os inimigos da verdade procuravam destruir os efeitos do trabalho do apóstolo para a salvação dos homens. E enquanto batalhava contra a oposição e com incansável zelo, impelia para a frente a obra do Evangelho e cuidava dos interesses de uma irmandade ainda jovem na fé, Paulo levava também em sua alma o pesado fardo de todas as igrejas. Não foi ele liberado nem mesmo do fardo do trabalho físico. Ali, como em Corinto, trabalhou com as próprias mãos para suprir suas necessidades.
Em cansaço e aflição por causa da incessante labuta e constante perigo, enfraquecido pela enfermidade e às vezes em desalento, ele firmemente prosseguia em seu trabalho. As notícias que ele recebeu sobre a apostasia nas igrejas que ele estabelecera causaram-lhe profunda angústia. Temeu grandemente que seus esforços em benefício deles tivessem sido em vão. Muitas noites insones ele passou em oração e fervorosa meditação quando soube dos novos e variados métodos que estavam sendo empregados para contrariar sua obra. Quando tinha oportunidade e as condições o requeriam, ele escrevia às igrejas, reprovando, aconselhando, admoestando e encorajando. Em suas epístolas, o apóstolo não se detém em suas próprias lutas, embora haja vislumbres ocasionais de seus labores e sofrimentos na causa de Cristo. Açoites e prisões, frio, fome e sede, perigos por terra e mar, na cidade e no deserto, da parte de seus conterrâneos, dos gentios e dos falsos irmãos, tudo isto ele sofreu por amor à verdade. Foi difamado, injuriado, feito a escória de todos. 1 Coríntios capítulo 4, verso 13. Angustiado, perseguido, em tudo atribulado. A toda hora em perigo, sempre entregue à morte por amor de Jesus. Em meio a constantes tempestades de oposição, o clamor de inimigos e deserção de amigos, o intrépido apóstolo às vezes quase perdia o ânimo. Mas lançava um olhar retrospectivo ao Calvário, e com novo ardor prosseguia, disseminando o conhecimento do crucificado. Estava palmilhando a trilha sangrenta que Jesus havia trilhado antes dele. Procurava não abandonar a luta até que pudesse depor a armadura aos pés de seu Redentor. 20 séculos se passaram desde que o apóstolo descansou de seus labores. Todavia, a história de suas labutas e sacrifícios por amor a Cristo está entre os mais preciosos tesouros da Igreja. Esta história foi registrada pelo Espírito Santo para que os seguidores de Cristo em todas as épocas pudessem ser incentivados a maior zelo e fidelidade na causa do Mestre. Como esse herói da fé se destaca acima de homens comodistas e amantes de caminhos fáceis, que muitas vezes hoje entram para o ministério. Quando submetidos a provações e dificuldades comuns da vida, muitos acham que sua sorte é difícil e adversa. Mas o que têm eles feito e sofrido pela causa de Cristo? Como aparece seu registro quando comparado com o desse grande apóstolo? Que responsabilidade de alma têm eles sentido pela salvação dos pecadores? Pouco conhecem de abnegação e sacrifício. São devedores à graça de Cristo por todos os dons que possuem, por cada bênção que usufruem. Tudo o que são e o que possuem é aquisição do sangue de Cristo. Ao encontrarem oposição e perseguição, os servos de Cristo não devem permitir que sua fé enfraqueça ou que falhe sua coragem. Tendo Cristo como ajudador, podem resistir a todos os inimigos e vencer todas as dificuldades. A mesma obrigação que impeliu o apóstolo às suas incessantes atividades repousa sobre os obreiros de hoje. Somente aqueles que seguem seu exemplo de fidelidade partilharão com ele a coroa da vida. Se você está aprendendo com esse conteúdo, acesse esse QR Code com a câmera do seu celular para mais conteúdo bíblico.